O gradual crescimento do BRICS afasta o mundo do pesadelo nuclear e ensina a todas as nações as vantagens da cooperação baseada no respeito mútuo. Nenhuma nação ou civilização precisa ou pode assumir áreas de polícia mundial. É pouco inteligente algum país policialesco fabricar guerras para supostamente decidir o que deve acontecer em todas as partes do planeta. Não vale a pena amordaçar a mídia e fomentar guerras para dar mais lucros e mais poder político às fábricas de armamentos. Cabe ao Ocidente resgatar a sua sabedoria espiritual, a sua filosofia ética, a sua boa vontade para com todos os povos. O BRICS ajuda a abrir as portas do momento atual para a fraternidade universal entre as nações e para o desarmamento, inclusive o desarmamento nuclear. Que os seres humanos e as nações aprendam a cooperar com a lei universal e plantem o karma que desejam colher. A humanidade não cria problemas que ela não possa resolver. Cada forma de ignorância desaparece no seu devido tempo, mas a busca da sabedoria permanece. Nós criamos o nazismo e nós o derrotamos. Nossos países criaram o pesadelo nuclear, cuja origem, aliás, é nazista, e nós deixaremos para trás este pesadelo também. A existência e contínua produção de novas bombas atômicas em arsenais capazes de destruir a vida na Terra afeta profundamente a nossa perspectiva subconsciente de futuro. Quem pode aproveitar completamente a vida e construir uma família e educar seus filhos em paz, na presença de armas capazes de eliminar a vida humana em poucas horas, a contar de qualquer momento, quem sabe? O lendário líder africano Julius Nyerere escreveu durante os anos 1980: no mundo moderno, a paz é indivisível. A tecnologia estabeleceu isso. Uma guerra em que seja usada apenas uma fração das armas nucleares causaria um inverno nuclear e tornaria a vida impossível na Terra inteira. Toda forma de vida cessaria na Tanzânia, na Suécia, na Argentina, no México e na Grécia, países que não têm armas nucleares, assim como aconteceria nos países que possuem armas nucleares. As recentes pesquisas e a produção de bombas atômicas táticas parecem ser uma tentativa de tornar o suicídio atômico possível, dando a ele um início modesto e gradual. Mas os fatos básicos permanecem. Não é possível viver em paz na presença de arsenais nucleares. O professor Michel Temer, ex-presidente do Brasil, estava representando o seu país quando afirmou em 2014, durante uma reunião de cúpula sobre segurança nuclear: um mundo que aceita armas nucleares será sempre um mundo inseguro. É imperioso eliminar tais armas que, em razão das catastróficas consequências humanitárias de seu uso, permanecem uma ameaça permanente à humanidade. Como, então, podemos ficar livres de uma vez por todas do pesadelo suicida das bombas atômicas? Fizemos o melhor possível depois que foi obtido um aparente final da Guerra Fria no começo dos anos 1990. Tentamos um sistema unipolar. Teríamos uma única superpotência sem rivais. Este país extraordinário iria gentilmente liderar e governar o mundo para nós. Ele ajudaria as Nações Unidas a preservar o equilíbrio e o respeito mútuo entre as nações. Um tal país, naturalmente, não poderia se comportar de modo agressivo, atropelando os direitos dos outros países, fomentando guerras, transferindo para outros os seus fracassos econômicos ou conspirando para derrubar governos de estados soberanos. Este país não poderia se comportar como um tipo brutal e corrupto de polícia do mundo. Não, de modo algum. Seria uma nação leal e respeitosa. Mas fracassamos. Durante a década de 2020, fica claro para um número crescente de cidadãos de todos os povos que precisamos de um mundo multipolar e não de uma só nação que possua o monopólio da liderança global. Viver sob a ditadura de um só país não é uma grande ideia, afinal. Necessitamos de um sistema planetário construído sobre o princípio do equilíbrio de poderes. E isso só pode ser conseguido através de um processo de liderança multipolar e multidimensional,
baseado em um sistema de contrapesos e compensações, aberto à mudança, capaz de promover a diversidade cultural e religiosa entre as nações, ao invés de boicotar a diversidade. Como pode ser realizada esta ideia por meios pacíficos? O BRICS é a proposta global de paz e cooperação que está surgindo. Trata-se de um processo prático, começado lentamente vários anos atrás, e não de uma ideia teórica. É uma ponte material e concreta para o futuro e não exclui povo algum. Em abril de 2023, uma nova ideia ficou visível para todos ao redor do mundo. Na capital brasileira, o Correio Brasiliense noticiou: em viagem oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, criticou a predominância do dólar nas operações comerciais e defendeu uma espécie de moeda única para transações entre os países que compõem o bloco do BRICS. Por que não podemos fazer nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Questionou Lula. O BRICS é uma coalizão de nações entre as quais não faltam contrastes. Este espaço celebra tanto a diversidade como a ajuda mútua. O termo BRICS é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 países ocupam somados uma área de aproximadamente 40 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 26% da superfície terrestre do globo, e reúnem mais de 40% da população mundial. Mas vários países influentes na América Latina, entre eles a Argentina, e em outros continentes, como a Arábia Saudita e o Irã, estão já cooperando de perto com o BRICS. Não há espaço no BRICS para racismo ou antissemitismo. Uma fraternidade planetária necessita respeito mútuo, boa vontade e cooperação entre civilizações radicalmente diferentes. A meta do movimento teosófico é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, opinião, sexo, religião, casta ou cor. E a fraternidade começa no reino da boa vontade. Nada tem a ver com uniformidade. No plano espiritual, assim como na vida da sociedade e na natureza, a diversidade é saudável, mas a monocultura é suicida. Uma regra básica a ser estabelecida e seguida entre as civilizações, começando na nossa década, é viver e deixar viver, respeitar a vida, preservar os contrastes culturais. Agora deixo outras ideias úteis. Desistir dos círculos viciosos e doentios da violência e lembrar que eles começam no pensamento. Abandonar o pesadelo das guerras contínuas e da preparação incessante para a guerra. Aprender a viver em paz consigo mesmo e com os outros. Preservar o ambiente natural por toda parte, porque o planeta é pequeno e os netos de todos merecem um globo seguro para viver. Lembre-se, a mudança começa com cada um de nós. Compartilhe suas ideias sobre como podemos construir um mundo mais pacífico e sustentável nos comentários abaixo. E não se esqueça de deixar um like se você concorda com essa mensagem. Juntos, podemos fazer a diferença. Obrigado por assistir.